Bom, turma, então vamos à correção da questão número 1. A questão diz o seguinte: quando se deseja realizar experimentos a baixas temperaturas, é muito comum a utilização de nitrogênio líquido como refrigerante, pois seu ponto normal de ebulição é de menos 196 graus Celsius. Na escala Kelvin, esta temperatura vale. Então, eu tenho a temperatura na escala Celsius e quero passar para a escala Kelvin. Vamos então à fórmula de transformação de escalas. A fórmula é esta aqui. Então, no exercício, ela está em Celsius e eu quero passar para Kelvin. Então, eu vou utilizar a primeira razão e a última razão. Como tanto a primeira como a última possuem o mesmo denominador, eu não preciso colocar o denominador. Então, vai ficar só a parte de cima. TC igual a TK menos 273. Então, vou colocar aqui. TC igual a TK menos 273. Quanto que é a temperatura em Celsius? É menos 196 graus Celsius. A temperatura em Kelvin é o que eu quero achar. Agora, quando eu passar o menos 273 para o outro lado, para eu isolar a temperatura em Kelvin, o sinal vai trocar. Então, eu vou ter menos 196 mais 273, que vai ser a temperatura em Kelvin. E aí, quando eu faço 273 menos 196, eu encontro a minha temperatura, que é 77 kelvins. Então, nós temos aí a primeira resposta correta. Vamos então para a questão 2. Um turista americano, ao se preparar para visitar o Brasil, faz sua mala incluindo muitos casacos, pois foi informado que a temperatura média no país a ser visitado seria de 41 graus. Considerando que nos Estados Unidos a temperatura é medida em Fahrenheit, qual temperatura em graus Celsius o turista esperava se deparar no Brasil? Então, essa temperatura de 41 graus está em Fahrenheit e ele quer que transforme em Celsius. Então, vamos para a nossa fórmula. Então, a temperatura está em Fahrenheit e ele quer que seja transformada em Celsius. Então, vou utilizar essa primeira e essa segunda razão. Como os denominadores são diferentes, eu vou precisar trabalhar com eles. Então, vamos lá. Questão 2. Então, vai ficar TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. Quanto que vale essa temperatura em Fahrenheit? 41 graus. Então, vai ficar TC sobre 5 igual a 41 menos 32 sobre 9. Quanto que é o 41 menos 32? 9. Então, TC sobre 5 é igual a 9 sobre 9. 9 sobre 9 dá 1. Então, TC sobre 5 é igual a 1. Quando eu multiplico cruzado, eu tenho que TC é igual a 5. Então, a temperatura que ele espera encontrar no Brasil é de 5 graus Celsius. Vamos então à questão 3. O verão de 1994 foi particularmente quente nos Estados Unidos da América. A diferença entre a máxima temperatura do verão e a mínima do inverno anterior foi de 60 graus Celsius. Qual o valor dessa diferença na escala Fahrenheit? Então, a temperatura está na escala Celsius e precisamos transformar para a escala Fahrenheit. Então, vamos para a fórmula. Então, a fórmula é essa. Eu tenho a temperatura na escala Celsius e quero passar para a escala Fahrenheit. Então, eu vou substituir essa temperatura em Celsius, o TC, por 60. Vai ficar 60 sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. 60 dividido por 5 é igual a 12. Então, ficou 12. E aí, o que eu faço? Eu multiplico cruzado. Eu tenho que TF menos 32, porque não tem nada aqui embaixo. Quando não tem nada é porque a gente tem 1. Então, eu repito. TF menos 32 é igual a 12 vezes 9, que dá 108. O menos 32, quando eu passo para o outro lado, troco o sinal e ele fica positivo. Então, fica 108 mais 32
igual a 140 graus Fahrenheit, ok? Então, essa é a resposta, é a última opção. Beijos e até a próxima.